Olá, bom dia novamente, seja bem-vindo ao meu canal novamente. Eu convido você a desacelerar e a viver essa manhã, essa rotina comigo, com todo carinho e cuidado, recebendo mais uma semana, mais um dia de vida que será abençoado. Bom, como vocês viram, comecei o dia fazendo o café da manhã do meu esposo e preparando a marmita para o trabalho. Ele saiu para trabalhar e eu já fui logo cuidar e ter um momento para mim. Tomei o meu banho, escovei os meus dentes, fiz um skincare básico e dei continuidade aqui, primeiramente, a esses cuidados que fazem toda a diferença. Enquanto fazia isso, fui orando, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia ter acordado bem e os meus também. E fui aproveitando o silêncio da manhã, que é algo que eu gosto muito, enquanto Agatha ainda estava dormindo, enquanto os passarinhos começavam a se despertarem lá fora. Eu amo esse silêncio da manhã para ter esse momento de autocuidado que faz toda a diferença nos meus dias. Fiz uma limpeza ali com água micelar e vocês viram a sujeirinha que saiu ainda assim de um rosto bem lavado pós-banho, então faz muita diferença. Passei um hidratante também no rosto, que também faz muita diferença. Mais ainda para esses dias que têm sido os dias frios, e faz diferença ter esse cuidado com a gente, né? Primeiramente, independente se a gente vai sair ou ficar em casa, é preciso se cuidar, se amar nesses pequenos cuidados. Passei também um protetor solar, que é algo que eu não abro mão de usar e faz toda a diferença no cuidado da pele. E logo em seguida fiz uma maquiagem bem basiquinha mesmo, só para trazer um pouco de cor ao rosto. Passei um blush. Passei esse blush no rosto, né, nas pálpebras ali, na testa, no nariz, que é os lugares que eu gosto de trazer esse ponto de cor. E vida, né, de pele saudável ali. E depois de já ter feito esse processo, passei também um pó, que é algo que eu tô precisando repor e comprar. Eu tenho até um outro, mas ele é bem de uma cor um pouco fora do meu tom, então eu não uso muito. Agora esse já não tá tendo nada dentro da embalagem em si, mas ainda assim, tirei um pouquinho aqui e deu pra passar esse restinho que ainda tem. Vou estar dando um jeito de estar comprando outro o quanto antes, porque essa maquiagem é algo que eu gosto de usar praticamente pra tudo, gente. Eu não gosto de maquiagem muito forte, a não ser, né, uma festa, algum evento, alguma coisa assim. Mas pro dia a dia, é isso aqui que eu gosto de fazer. Então, são produtinhos básicos que eu preciso ter pra sempre estar podendo fazer essa maquiagem, né, no meu dia a dia, que deixa a pele com aquele aspecto natural, né, mas com uma cor e com acabamento ali.
Outro produtinho que eu gosto de usar é esse trio para sobrancelhas de sombras. E eu gosto, gente, de dar só um leve toque nesse final da minha sobrancelha, sabe? Nesse arqueamento da sobrancelha mesmo, que a minha sobrancelha ela é bem cheia, bem preenchida, mas tem umas falhinhas bem neste final, que aí eu gosto de passar essa sombra, que eu vejo que faz toda a diferença nela, ó. De um lado para o outro, dá para vocês perceberem bem como que já faz uma diferença, né? Então, é isso que eu faço em questão da sobrancelha. Uso essa sombra e ela é muito boa, dura muito. E é da Ruby Rose. E assim ficou até então a maquiagem. E aí eu só finalizo, gente, com batom que eu gosto muito, que é nessa tonalidade de um laranja. E aí, como que é algo bem sutil, eu passo bem pouquinho mesmo, só pra trazer um pouco de cor também aos lábios. E espalho com o dedo mesmo. E fica assim. Passo pra finalizar um gloss. Mas é basicamente essa maquiagem que eu gosto de usar no meu dia a dia e praticamente para quase tudo. Bem prática, bem rapidinho. É algo que não gasta nem 20 minutos e já dá um up na autoestima e faz toda a diferença. Agora vamos pro cabelo. Vou passar só um olhinho aqui nele e dar uma penteada, que ele tá todo desalinhado, né, embaraçado, e eu gosto de passar esse reparador de pontas pra ajudar na questão de frizz, né, e é isso, penteando o cabelo, e já vou estar pronta pra dar início em si a rotina dessa segunda-feira aqui, priorizando esse primeiro cuidado comigo, para depois cuidar dos meus. Faz toda a diferença e é algo que eu recomendo que você faça também na sua rotina. Tira uns minutinhos do seu dia para ter esse momento de apreciação, de agradecimento e de cuidado com você. Antes de dar início à sua rotina, faça isso com leveza, com gratidão, que fará toda a diferença no seu dia. Segundas-feiras tende um ar de ser aquele dia que a gente sente uma leve preguicinha, não sei vocês, mas se eu não me posicionar na segunda-feira, eu sinto muita preguiça, gente. Muita preguiça mesmo. Assim, não sei explicar o que acontece, mas fazendo isso aqui não tem como esse sentimento, né, predominar a minha segunda-feira. E tem sido assim, sabe? Segunda-feira, principalmente, eu gosto de trapacear essa preguicinha e ter este momento de autocuidado que faz toda a diferença. Finalizando aqui, e aí vou dar início à rotina de segunda-feira, que não é muita coisa que eu tenho para fazer em si na casa, somente uma manutenção mesmo, que é algo que eu programo para segunda-feira. E ó, assim ficou a maquiagem, bem leve, bem sutil. E o meu look para essa segunda é esse, tá bem friozinho, gente. E é isso. Vamos lá dar início à rotina, a manutenção aqui na casinha. Abrir as cortinas pro solzinho que já tá nascendo entrar e esquentar essa casa. Só não vou abrir as janelas ainda porque ainda tá frio e a Agatha tá dormindo no meu quarto. Então, vou começar aqui a ajeitar a sala e os outros cômodos, né? E, gente, eu amo este momento também de poder fazer as coisinhas que eu preciso fazer aqui na casinha com tranquilidade, com leveza, nada corrido, porque como a gente começa o dia, ele tem de ser. E segunda-feira em si é um dia que eu tiro com mais tranquilidade para dar essa manutenção na casa. Não é um dia que eu tenho muitas tarefas da casa em si, então não tem para que me afobar, né? Acelerar
algo que eu posso fazer com leveza, com gratidão, com tranquilidade, apreciando e vivendo também este momento. E é por isso que eu gosto, gente, de já agilizar o que eu posso com essa tranquilidade nessas primeiras horas do dia, que são horas que eu consigo fazer com mais tranquilidade mesmo, que precisa ser feito. Igual hoje é só uma manutenção, mas se eu não me programar para fazer nessas primeiras horas dos dias, deixar para fazer ali quando a Agatha já estiver acordada, quando ela precisar de demandar a minha atenção, vai ficar uma coisa muito chata, muito desgastante para ela e para mim. Então é algo que eu tento evitar ao máximo. E eu amo, gente. Eu sou uma pessoa que, se eu dormir bem, independente, eu vou amar acordar cedo, estando frio ou não. Então não é algo que me atrapalha, pelo contrário, é algo que eu tenho guardado em mim, né? Desde quando a minha avó era viva. Ela que me ensinou a ser assim. E é um legado que eu amo ter em mim, de acordar cedo, porque acordando cedo o nosso dia rende. E eu amo, de verdade, poder fazer minhas coisinhas ali com a tranquilidade que eu tenho buscado para os meus dias. E quando a Agatha acordar, tudo já tá no lugarzinho, a gente poder tomar o nosso café, apreciar e viver estes momentos do cotidiano da rotina com mais leveza, mesmo a maternidade demanda da gente muito. Se a gente se programar e querer, né, fazer acontecer de outro jeito, é possível sim. Aí eu tava tirando as coisas, né, sacudindo ali a cadeirinha dela, o tapetinho, pra tá varrendo todos os cômodos. E acreditem, ela acordou. Gente, é raro isso acontecer, mas aqui a vida real acontece. Aí cuidei dela, dei ela um tetezinho e ela dormiu novamente. Mas não perdurou, gente. Hoje ela queria ter acordado cedo e eu só respeitei. Outra coisa que me ajuda muito a acordar e ter esses momentos com mais leveza é dormir com louça lavada. E olha que dia lindo que tá amanhecendo, solzinho começando a sair. E é isso. Aí coloquei toalhas no varal para secar e fui dar continuidade às outras tarefinhas que tinha aqui em casa para fazer hoje, nessa segunda-feira. Enquanto isso, gente, a Agatha estava no sofá, vivendo o momento dela da infância de poder ver um desenho saudável debaixo das cobertinhas ali, que eu acho também, gente, que é necessário a gente permitir que as nossas crianças vivam isso de uma maneira saudável, né? Enquanto isso, eu fui cuidar do quarto, ó, abrindo as cortinas para o solzinho entrar. E a manutenção do quarto também foi feita nesse estralar de dedos. E caminha aconchegante. O hidradão já tá ficando na cama, gente, porque tem sido dias muito frios por aqui, apesar do sol tá saindo. A casa fica realmente gelada. Aí fui cuidar do quartinho de Agatha, também abri as cortinas e apreciem agora este momento comigo.
antes de varrer todos os cômodos, eu vou logo separando os produtinhos que eu vou usar para passar o pano na casa em si e no banheiro. E também tiro, gente, aquela poeirinha, passo um leve paninho ali nos móveis da cozinha, geladeira, fogão e os armários. E a porta que sempre tem uma mãozinha ou outra de ágata, sabe? Então, a finalização dessa manutenção é basicamente isso que eu faço. E depois guardo as vasilhas para depois, né? Já que a Agatha já acordou, preparar o nosso café da manhã. E aqui eu uso esses produtinhos, gente. Amo usar pinho-sol no banheiro. Esse anti-odores também no banheiro. Álcool que eu gosto para desinfetar e misturar tanto no pinho-sol como no desinfetante que eu tô usando esse mês, chá branco da UOL, que é muito cheiroso. E aí é isso que eu faço. Faço essa misturinha, coloco ali nos copinhos, né? Essa mistura pra tá finalizando ali e passando o pano no chão. O álcool, gente, ele é muito bom para desinfetar em si e para secar por igual. E seca muito rápido assim o que você passar ali com ele no chão em si. Então eu gosto muito. E outro que eu gosto muito e tô gostando muito de usar é esse do BH, elegância. Tem um cheirinho parecido com chá branco. Aí coloco lavar o pano no chão e começo pelo banheiro, gente. Jogo um pouquinho no chão do pinho-sol com álcool, um pouquinho desse outro anti-odores, né? Que eu tenho gostado muito de usar aqui no banheiro. Aí faço essa manutenção básica aqui no banheiro, gente, porque um banheiro limpo todos os dias é necessário, ainda mais a minha cerâmica sendo branca. E aí finalizo com o cheirinho, que é basicamente água, amaciante e álcool. Banheiro cheiroso, limpinho, finalizado aqui para nossa segunda-feira. E daí continuo para os outros cômodos, fui pro cômodo da Agatha, tirei ali o tapete, coloquei a mesinha, a cadeirinha em cima da cama dela e também fiz este cuidado no chão de passar o pano, de passar debaixo da cama do guarda-roupa para deixar tudo limpinho, gente, e cheiroso. Esse é desinfetante da Uau de chá branco e outros também da linha são maravilhosos. E eu gosto muito de tá trocando, sabe? Revezando. Este mês eu trouxe esse, no outro eu trago outro, porque aí não fica enjoativo e eu vou variando ali os cheirinhos da casa com essa mistura. E aí eu coloco um pouquinho do álcool e completo com água neste potinho de vidro para tá passando nos demais cômodos da casa, que são o quarto, a sala, a cozinha e a varanda. Quartinho de Agatha finalizado, passei o pano, gente, ficou um cheirinho maravilhoso, tudo limpinho. Aí eu volto o tapete pro lugar, a cadeirinha e a mesinha dela, tudo ali pro lugar. E o quartinho dela já tá pronto pra quando ela acordar e tirar tudo aquele lugar, que é algo que eu também permito, claro, que ela faça enquanto ela queira. Quando ela acordar não, né, gente, porque ela já tá acordada ali no sofá. Me esqueci aqui por um momento que hoje a minha criança acordou cedo. Mas tudo bem, né? Aí finalizo também com o cheirinho, com essa misturinha que faz toda a diferença também. Deixa tudo muito cheirosinho. E acrescento ali os tapetinhos da porta do quarto dela e da porta do banheiro. Finalizando aqui, hora de passar para o meu quarto e a sala. E aí repito o mesmo processo, coloco ali esse desinfetante com álcool no chão, venho passando um pano, passo debaixo da minha cama e coloco ali novamente o meu tapetinho que eu amo de girassol, que foi um presente muito especial que minha mãe me deu e que eu amo, gente. Uma coisa sobre mim,
aqui nesse vídeo que vocês vão ficar sabendo é que eu sou apaixonada por girassol. Tem até um quadro aqui no meu quarto que vocês vão ver neste processo aqui da limpeza nele, do pano. Está passando um pano no chão que tem 3 girassóis. E ele para mim é muito significativo porque representa, são 4 girassóis, na verdade, representa Jesus, Deus e o Espírito Santo. Um girassol, que é o girassol maior. Depois o outro é o meu esposo. Depois o outro sou eu. E depois o outro é a Ágata. Eu amo esse quadro. Foi a minha cunhada que pintou para mim. Tanto como eu amo também esse tapete que tá aparecendo para vocês de crochê. Que é algo, gente, que eu quero aprender ainda com muita paciência. Talvez praticar a fazer crochê para trazer essa leveza para os meus dias de algo que eu tô precisando também, sabe? De ter ali uma coisinha para estar fazendo uma hora ou outra, além de entretenimento no celular, que é algo que eu faço muito pouco também, porque eu uso o celular mais para trabalhar, mas é algo que eu tenho sentido um desejo muito grande do meu coração de aprender, é crochê. Então, quem sabe nesses vídeos, nesse estilo, uma hora ou outra vocês vão me ver praticando um crochêzinho. Então, quarto finalizado, vou finalizar também aqui a sala. E a Agatha tá ali vendo um desenho dela. Finalizei passando esse multiuso, que tem um cheirinho muito gostoso também. Se parece com o chá branco na mesa, nas cadeiras, no racker e na televisão em si. Finalizo também a sala e a cozinha com um cheirinho, né? Cheirinho ali de anunciante, álcool e água. Gente, pra mim uma casa cheirosa e limpa, simplesmente, totalmente, é o que há no nosso interior. Se o nosso interior limpo, a nossa casa, consequentemente, também será e transmitirá isso do mais simples que a gente puder fazer ali, seja uma manutenção, seja uma faxina, isso tudo vai transmitir isso. Aí guardei as louças aqui novamente e fui preparar o nosso café da manhã com um solzinho maravilhoso entrando pela janela e trazendo todo esse aconchego que também essa primeira refeição do dia representa para mim. Eu amo, gente, ter esse momento de paz, de tranquilidade, de estar preparando ali o alimento, né? Para nutrir a nossa primeira refeição do dia, que é o café da manhã, com tanta tranquilidade assim. E aí eu fui fazer um ovinho mexido para colocar num pão de doce. Aí eu fiz 2, um pra mim e um pra Agatha. Claro, gente, que ela não come um inteiro, aí eu parto no meio. Ela come um pouquinho, às vezes eu guardo e às vezes eu dou pro príncipe para ele aproveitar ali um pouquinho do nosso café da manhã também. E aí eu gosto de temperar o ovo, gente, com limão pepper e páprica defumada. Fica muito gostoso o ovo mexido com esses 2 temperinhos. Recomendo vocês testarem aí na casinha de vocês e me dizerem aqui depois o que achou. É meio que viciante, gente. Depois que vocês fizerem uma vez, vocês não vão querer fazer ovo mexido de outra forma para estar acrescentando ali no seu pãozinho, pro seu café da manhã. E é algo que eu amo, gente. E a Agatha também tem gostado muito de pãozinho com ovo e tapioca, que é outra coisa que eu amo no nosso café da manhã. E aí, para incrementar, tinha café. E aí eu acrescentei o leite, né? Coloquei só um pouquinho de café para ela, gente, que não é algo que eu gosto de dar muito para ela. Mas hoje fiz uma exceção e coloquei um pouquinho para ela, um pouco para mim. Daí finalizei no micro-ondas e esse foi o nosso café da manhã. No dia que teve também uma ovinha, que é outra coisa que ela ama, e rosquinhas. E esse foi o nosso café da manhã, bem simples, mas recheado de amor. É amor que transborda em forma de ato, né? E esse foi o nosso café da manhã, bem delicioso, bem gostoso. Gente, esse solzinho entrando pela minha cozinha nessa parte da manhã, enquanto eu preparo o nosso café com paz, com tranquilidade, sem pressa, é uma dádiva e um presente precioso de Deus que eu tenho apreciado cada dia mais.
essa hora do nosso café da manhã em si é o que faz toda a manutenção valer a pena antes de a Agatha acordar. O que foi uma sessão hoje, mas vocês viram que ela ficou ali, né, vendo o desenho dela saudável, enquanto eu fazia a manutenção, pra então a gente ter esse momento de tomar o nosso cafezinho ali sem pressa, sem afobamento, sem correria, sem nada disso que eu acho que é um presente, uma dádiva também de Deus que eu tenho proporcionado a mim e a ela, sabe? E que faz toda a diferença nas demais coisas do dia, gente. Outra coisa também é que neste momento de tranquilidade ali do café da manhã, eu incluo também a minha leitura bíblica, que pra mim faz toda a diferença também. E eu vou deixar aqui pra vocês, né, o que foi a passagem de hoje. E vocês vão ver essa parte aqui agora, deste momento do café da manhã, com a leitura bíblica em si. Come, filhos. Come, filho, pãozinho. Ovinha. Mãe vai comer o dela. A mãe vai comer o dela. O Jorge queria que ela ficasse com o sol. Tire a tampa do reservatório, cheque. Eu disse que ia ficar com o carro da água, mas embaixo meu alicate. Depois que eu acabar aqui com o carro, a gente vai dar uma voltinha. Era gelado como neve. Os tubos de gelo eram muito maiores do que os flocos de neve. Usando um perfurador de gelo, George ia ver alguma coisa parecida com a neve rápida. Pela bênção divina, que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Ergam-te graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se e executem as nações, pois governas os povos com retidão e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundâncias seus frutos, possa o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido entre os confins da terra. Eu estou lendo o livro de Salmos e o Salmo 67, né, nos faz suplicar, né, as bênçãos de Deus, e é o que a gente precisa fazer todos os dias, ao amanhecer, ao entardecer, durante o nosso dia, durante a nossa rotina, seja ela qual for, né, pedir a Deus que abençoe, que nos guarde, que nos abençoe, né, com abundância, com frutos, com alimentos necessários para aquele dia, e que Ele seja
reverenciado em tudo que a gente faz, né? E temido entre todos os confins da terra, né? Porque Ele é o dono de tudo, né, gente? Ele é aquele que está sobre todos, né? E sem Ele a gente não pode nada. Então eu tenho buscado entre o meu café da manhã, entre esse momento em que eu escolho, né, todos os dias, independente da minha rotina, priorizar aquilo que é prioridade e buscar a orientação dele, a palavra dele para o nosso dia faz toda a diferença. Então fica aqui um meu incentivo para você aí no seu momento de café, pegar a sua Bíblia, ler ali um capítulo, né, de algum livro e tirar aquela palavra ali como bênção para o seu dia, meditar, né, durante o seu dia, que fará toda a diferença. É algo que eu não abro mão e aí eu otimizo aqui na minha rotina conforme o que é possível para mim, né? Então, nesse momento de café, a Ada tá aqui tomando o cafezinho dela. Hoje, como vocês viram, ela acordou muito antes, né, do normal, e isso às vezes acontece e tá tudo bem. E aí, segui com o que eu tinha para fazer de manutenção na casa, preparei o nosso café com calma e tô aqui fazendo meu momento de leitura bíblica, né? Ainda vou fazer meu devocional pelo celular mesmo, que é ler a mensagem ali no aplicativo da Bíblia e finalizar essa parte de devocional, que pra mim, gente, é inegociável. O dia que eu não faço tudo, assim, não desanda, porque Deus continua ainda na sua graça e misericórdia nos sustentando, né? Mas falta, sabe? Faz aquela falta. Então, que essa palavra fala ao seu coração, que esse momento aqui desse vídeo te incentiva também a tirar um tempinho aí e a fazer a sua leitura bíblica, o seu devocional conforme for possível, tá bom? Agora eu vou aqui tomar meu cafezinho e é isso. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa segunda-feira e que seja uma semana, sobretudo, abençoada, que as bênçãos dele sejam sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, tá bom? Deus nos abençoe. Obrigada, Jesus, por esse momento de devocional, por essa palavra, por mais uma oportunidade de ler a tua palavra, de te ouvir. Que essa palavra perdure diante de todo o meu dia e que o Senhor seja, Jesus, o abençoador do meu lar, da minha casa, da minha família. Porque a Ti eu entrego, Jesus, a minha vida, a vida da minha filha, a vida do meu esposo, em Tuas mãos. Que o nosso dia seja, sobretudo, guardado e abençoado por Ti. Amém. Bebe o leitinho. Depois de já termos tomado o nosso café da manhã, já ter feito a minha leitura bíblica ali, eu gosto, gente, de tirar as coisinhas que eu vou fazer de janta, que é o feijão, a carne e o suco, porque aí vai descongelando tranquilamente durante o dia e à noite já tá ali tudo prontinho para preparar a nossa janta. E aí já fui também lavar as louças do nosso café, que era bem pouquinhas, né? Só os nossos pratos ali, o copo, a mamadeira e a frigideira em si. E aí, dentro da casa, a manutenção já vai estar finalizada. A gente já vai ter tomado o nosso café com tranquilidade, com leveza, com paz. E poderemos dar continuidade ali às outras coisinhas aqui durante o nosso dia, durante a nossa manhã praticamente, né? E em sequência disso, eu vou molhar, né, as nossas plantinhas e vocês vão ver aqui também. E eu vou mostrar para vocês o que temos, como está as coisinhas. E a Agatha, gente, ama participar dessa parte. Vocês vão ver que eu vou ir e ela vai aparecer, querendo ajudar, querendo fazer. E é algo que eu tenho deixado, sabe? Quero até comprar um regadorzinho para ela poder molhar os moranguinhos dela.
que ela já sabe falar do jeitinho dela, morango. E é a coisa mais fofinha dessa vida. Ela molhando ali os moranguinhos dela, e quando ela percebe que tá maduro também, ela já colhe, ela já come os seus moranguinhos. E vocês vão ver nessa sequência aqui, nessa parte de estar cuidando da parte de fora ali da nossa casinha, das nossas plantinhas em si, que é outra forma, gente, de gratidão, né, por aquilo que Deus nos permite ter, é cuidar daquilo que Ele mesmo criou, né, que são as plantas, que são os nossos animais de estimação, que são ali o passarinho que a gente observa, cantando, né, apreciando e bem dizendo o autor de tudo, da criação. Então, reparar, ter um olhar de gratidão para essas coisinhas, gente, no nosso dia a dia, no mundo que é tão agitado, faz toda a diferença. É realmente ver Deus através de tudo. E ó, temos esse abacaxi aqui, nessa coroa de abacaxi, que a gente deixa na água para ele desenvolver a raiz ali. E depois o meu esposo pega e planta. E aí, gente, eu tava molhando aqui minhas plantinhas que fica na varanda, que são plantinhas que eu ganhei com muito amor e carinho da minha sogra, que é esse rabo de macaco, que inclusive tá lindo. E algumas outras 3 que eu tenho que são suculentas, que eu plantei em casca de coco. E fica aqui, ó, nessa parte da minha varanda. E eu amo as minhas plantinhas, gente. Quero ter mais e vocês vão ver aqui ao decorrer dos vídeos, todas que eu for tendo. Quero ter algumas dentro de casa ainda, quero ter muito essa minhada por aqui pelo quintal, mas essa, gente, eu já cuido e já amo com todo amor e carinho. E olha, elas estão lindas, dando florzinhas, essas de suculentas, e essa outra caída que é um outro tipo de suculenta também. E aí, dando sequência, eu fui molhar também as outras que eu tenho, ó, tenho essas 3 que estão lindas, estão floridas, florindo, né? Tem 2 que são amarelas e tem essa outra rosinha. Olha que coisa mais linda. Olha que perfeição feita por Deus. E aqui, gente, tem vários alfaces que o meu esposo plantou, ó. E aí eu molho eles também com esse canequinho, né? Porque eles ainda estão se desenvolvendo. E se eu jogar a mangueira, posso vir a danificar. E aí tem esse outro tipo de suculenta também. Esse outro tipo de cacto, ó, que eu também sou apaixonada. E aqui é mais alface e mais alface. Temos também a nossa pitaia, hortelã, abacaxi que a gente já plantou também. Temos também a amora. Olha a minha barbosa como que ela tá linda, ela tá dando flor. De tão linda que ela tá, eu já tirei umas 5 mudas dela, tem 3 ali para minhas achadonas que queiram barbosa para poder estar doando também. E aqui são outras plantinhas que a gente tem, olha que céu lindo. Olha que Deus perfeito e maravilhoso que nos presenteia todos os dias com essa beleza e essa grande dádiva que é a vida, né? E ó, a Agatha apareceu já querendo ajudar a molhar ali os moranguinhos dela. E dei continuidade, gente. Ela foi me ajudando a molhar ali as plantinhas, que é algo que eu gosto de fazer também. Depois de ter finalizado a manutenção na casa e o nosso café da manhã, nessa parte da manhã. É cuidar aqui das nossas plantinhas e apreciar, né, esse sol lindo, esse novo dia lindo, agradecendo a Deus por todas essas e outras bênçãos, né, essas que a gente vê e as que a gente também não vê. Vai molhar? Então molha o moranguinho pra mamãe. Dá pra você molhar. Molha lá. Molha lá o moranguinho. Filha. Molha o morango. Jogou tudo nele.
Mãe vai pegar mais. Não. Bora? Colocou uma boca aí. Vamos lá? Molhar a meia, né? Vamos tirar. Pronto. Vamos guardar, filho? Calma, gravar. Gente, finalizando essa parte de molhar, ó, mostrando pra vocês aqui. Neste isopor, meu esposo plantou couve e tomates. Olha, a couve já tá bem grande. E aqui também tem outro de tomatinho cereja, gente, que esse ano deu muito, mas muito tomatinho cereja. E olha esse céu. Agora eu vou dar um passeio com a Agatha na rua. São 9 e pouquinho. Então até antes das umas 10 horas a gente já tá de volta. Mas, gente, na segunda-feira eu amo fazer esse passeio com ela. Ela ama, o príncipe também. E eu também já aproveitei para levar o lixo, que amanhã é dia de lixeiro. E aí eu já coloco na lixeira na rua. E já fico aliviada dessa parte de lixo para amanhã. E aí a gente deu uma volta nas ruas de cima do nosso nosso condomínio, da nossa casa em si. Pegamos um solzinho Agatha, tá com o costume, gente, bem lindo, bem fofinho de ir nessas andanças dela no velotrol dela, né, de trazer florzinha. Então eu fui com ela até a rua de si, voltei, fui até metade da rua de baixo, essa que a gente tá agora, pra poder pegar a florzinha pra ela. E ela tá quase falando fogo, ela mostrando, coisinha fofa. Aí pegamos essa florzinha, deu 10 horas, voltamos pra casa, pegando esse solzinho maravilhoso na rua, né? Andando ali um pouquinho, apreciando mais um pouquinho da beleza, da rotina, da graça, da misericórdia, do cuidado de Deus nos nossos dias simples, litúrgicos e tem ali uma rotina ordinária, né? Diária. Olha pra você ver que florzinha mais linda. Que é? Uma flor. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui o que vocês acharam desse formato. Eu acho um formato bem gostoso, é um formato que eu gosto muito de assistir aqui no YouTube de alguns canais que eu sigo e quero trazer aqui pro meu canal também. Se vocês gostarem, comente aqui o que vocês acharam, tá bom? Desse vídeo, dessa rotina, gente. Eu tô com esses cabelinhos aqui nascendo ainda, caiu, mas me incomoda tanto, e toda hora eu fico ajeitando, porque ele não obedece, é desobediente. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, né, de como foi aqui a minha rotina nessa segunda-feira. Comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para sempre que quando eu subir um vídeo novo aqui,
você ser notificado, tá bom? Gente, outra coisa, nesse vídeo, como em outros vídeos aqui do canal, tem links meus de afiliação da Shopee, do Mercado Livre e outros linkado aqui, né, no card, na descrição dos vídeos. Se vocês puderem olhar com carinho, né, quando vocês forem comprar qualquer coisinha aí pra vocês e puderem comprar por esses links de indicação, gente, vocês me ajudam muito, porque é meu trabalho, né, o que eu tenho feito pra ter renda, né, aqui da minha casinha. Vocês viram aqui nessa segunda-feira uma parte do que é a minha rotina de mãe, né, de dona de casa e de empreendedora, né, tanto com a questão de papelaria personalizada, como o trabalho digital. Então, na parte da manhã, na parte, eu tô dando ela o café, porque como acordou muito cedo, gente, ela não comeu muito bem, e agora tá, comeu mais um pouquinho e tá ali na baguncinha dela. Mas, enfim, na parte da manhã, eu adianto tudo que eu tenho ao máximo de casa, né? Na segunda-feira eu gosto de fazer esse passeio com a Agatha na rua, porque é um dia que eu não tenho muita coisa de casa pra fazer, além da manutenção. Eu não lavo roupa, eu não tenho nada assim que me demanda demais em questão da casa. Então, esse tempinho que eu tenho na parte da manhã, eu já faço esse passeio com ela na rua, pego um solzinho ali, porque apesar de estar sol, a gente tá muito frio, tem sido dias frios aqui, então é bom a gente sair, pegar um solzinho, e enfim. E aí, na parte da tarde, que, né, eu dou ela o almoço, dou ela o banho, e ela dorme, aí eu vou trabalhar, né, vou divulgar ali os meus links nos grupos, postar, né, nas plataformas e, enfim, fazer o trabalho ali no digital. Então, sempre que vocês vão ver aqui linkado a questão, né, nos meus links de afiliado. E sempre quando eu tiver alguma coisinha pra estar indicando pra vocês, também vocês vão ver eu falando que o link vai estar aqui, tá bom? Porque aí vocês me ajudem, né, também nessa questão do trabalho digital aí, sempre que possível e que vocês puderem. E eu agradeço demais de coração, viu, gente? Que Deus abençoe novamente a semana de vocês, a segunda-feira. E é isso. Falei aqui muita coisa no finalzinho, mas espero que vocês tenham gostado desse formato. Comente aqui o que vocês acharam. Quero muito trazer, né, uns cortes assim, neste estilo de vídeo, né? E é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.